Trabalho com as crianças e que Deus fale ao nosso coração neste momento. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa caminhada, meus irmãos, que estamos em Esther, e nós já estamos no final do capítulo 9, quase acabando o livro de Esther, um livro que tem falado, pelo menos a mim, muito fortemente, grandemente tem falado ao meu coração, e creio que para muitos irmãos também. E estamos chegando no nos momentos finais, e esse momento é um momento muito importante do livro. Nós vamos falar aqui dos versículos 17 ao versículo 32. E o título da nossa mensagem é A Celebração da Sorte. Vamos ler o texto. Eu convido os irmãos a colocar em pé mais uma vez. Depois você vai ficar durante 3 horas me ouvindo. Brincadeira. Preste atenção. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse texto que nós vamos ler. E no versículo de número 20 e 21, versículo 20, os irmãos vão ler comigo. Diz assim: Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram e fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram dia de banquetes e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Mordecai escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar, e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dias de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas tendo Esther ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamaram Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido, determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos. E esses dias seriam lembrados e comemorados geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então, a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandato de Esther estabeleceu essas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Vamos ler juntos também o versículo 29. Então a rainha Esther, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Meu Deus, maravilhoso é o Senhor.
Fala conosco nessa noite, ó Espírito Santo, instrua a nossa vida, usa o teu servo para levar a tua mensagem. Ele fala, não dele mesmo, mas através do teu Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor quer ensinar ao seu povo essa noite. E que cada um saia daqui edificado em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Uma palavra-chave aqui, a palavra sorte, não é? Alguns olham essa palavra e falam, sorte é jogar uma sorte e vamos ver o que vai acontecer. Ou então alguém que escapa de um acidente tem uma sorte muito grande. Ou alguém que ganha numa loteria e fala, que sorte muito grande, não é? Aqui a celebração da sorte, nós vemos aqui essa palavra utilizada por ou purim, que significa a sorte foi lançada. E aqui nós vemos uma grande sorte que chegou ao povo de Deus. O livro de Esther, meus irmãos, já estamos chegando no final, mas nós vimos tudo o que ele passou desde o início, quando o rei Xerxes ou Assuero estava ali reinando, e ele de forma poderosa tinha tudo sob suas mãos e fazia banquetes e festas, não é? Esse livro aqui é interessante que ele traz muitas vezes banquetes, festas, que eles gostavam de fazer ali na Pérsia, né? E terminou, e está terminando também com uma festa, mas agora do povo de Deus, não é? Mas Xerxes era um rei que queria dominar sobre as outras nações e queria ser um rei, um imperador grande, que todos obedecessem. E ele deu uma festa lá de meses e meses, não é? Nós vimos isso. E ele bebeu tanto e todo mundo estava animado na festa, que ele falou, traz a minha rainha lá, Vasti, fala com ela para desfilar na frente aqui dos meus convidados. Ele queria mostrar a sua rainha, mas ela não aceitou. E com isso o casamento deles encerrou, acabou. E ele foi buscar uma nova rainha. Sugeriram a ele, e ele encontrou Esther. Esther, que era do povo de Judá, era judia. E Esther, então, agora, como rainha, está ali na presença dele. E nós vimos também Amã se levantando, Amã, aquele que era inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Ele era de um povo que lá atrás, lá antes do povo de Israel entrar na terra prometida, esse povo já era inimigo de Israel. E o texto mostra que Amã se levantou principalmente contra Mordecai, porque Mordecai não queria adorá-lo, não é? Adorá-lo, porque se prostrar diante dele, ele chegou diante do rei Xerxes, Xerxes deu muita moral para ele. Xerxes foi dando moral para Amã, Amã foi crescendo diante de Xerxes, de tal forma que ele começou a ser o segundo no reino, e ele convenceu Xerxes a assinar um edito, onde todos deveriam se prostrar diante dele. Nós vimos isso. E aí as pessoas passavam e se prostravam diante de Amã, mas Mordecai era judeu e ele entendia, eu não vou me prostrar diante de homem, não. Eu só adoro a Deus, ao Senhor. E Mordecai ficou firme e Amã ficou nervoso com aquilo, e Amã falou o seguinte, não, nós vamos acabar com esse Mordecai, afinal nós vamos acabar com todos do povo dele. Quem que é o povo dele? É o judeu, então nós vamos acabar com os judeus. E ele convenceu Xerxes a assinar, ele foi lá com aquela lábia dele e falou, Xerxes, tem um povo aí que não obedece às suas leis, não. E Xerxes, né, imaginou, a minha rainha que eu tinha, a Vasti, ela não me obedecia. Agora tem um povo aí nas minhas províncias que não me obedece? Então Amã foi com essa lábia nele, e falou com ele, se eu fosse você, eu assinava uma lei aí para acabar com esse povo, senão esse povo vai se rebelar. Eu acho que eles nem pagam impostos aí. E o Xerxes foi e assinou, e deixou Amã assinar aquela lei. E tem uma frase interessante no livro que é assim, que as leis do Persa nunca poderiam ser revogadas. Não poderiam ser revogadas. Então, aquilo que Xerxes assinava ali, da forma como ele assinava e colocava o anel dele, não poderia ser revogado. E agora Amã, agora sim, agora eu vou destruir os judeus. Ele lançou a sorte para ver que dia que vai ser. E caiu no dia 13 do mês de Adar, que era um ano para frente. Então aquele dia lá na frente, um ano na frente, estava definido que os judeus iam ser destruídos, aniquilados. A lei estava assim, eles vão ser aniquilados, vão acabar com esse povo. Mas mesmo assim Amã continuou insatisfeito, porque ele passava e Mordecai ainda não se prostrava diante dele. Ele deve ter pensado, puxa, eu assinei uma lei aqui que vai acabar com ele, e nem assim ele se prostra diante de mim. E ele construiu uma forca e falou, vou enforcar esse Mordecai. Né? E Mordecai não se prostrava diante dele, ele se mordia de raiva.
Pois bem, ele construiu a forca e foi tentar convencer Xerxes de enforcar Mordecai. Mas naquele momento Esther tinha entrado em cena. Esther convidou os dois para o banquete, e Amã não sabia o que ia acontecer no banquete. E teve no primeiro banquete, eles conversaram, e o rei falou com Esther: Esther, o que você quer? Eu te dou o que você quiser. Até metade do reino eu te dou. E ela falou: olha, rei, vem para o próximo banquete. E fez um segundo banquete. E naquele meio tempo, Amã já estava pronto para fazer o pedido para enforcar Mordecai. Ao passo que Esther falou: olha, meu pedido, então, no segundo banquete, ela falou com o rei: meu pedido é, esses que estão querendo destruir o meu povo. E aí, eu penso que ali Xerxes ficou sabendo, olha, ela é judia, mas ele amava Esther. E Esther falou: olha, esse que está querendo destruir o meu povo é Amã, que estava no banquete do lado deles. E o rei ficou nervoso. E o rei mandou fazer o que com Amã? Ele ficou nervoso, ele saiu, foi para o pátio. E Amã ficou ali, não sabia o que falava com Esther. E acabou que ele ficou ali e sentou, deitou no divã dela. E quando o rei voltou e viu aquela situação, ele falou: além disso, você quer ainda pegar Esther, minha esposa? A rainha. E ele mandou, aí alguém sugeriu: olha, ele construiu uma forca pequena, 25 metros. Olha o tamanho da forca, hein? Ele estava com raiva, uma forca enorme. 25 metros que ele construiu. Manda enforcá-lo lá. E ele foi enforcado naquela forca. Contudo, o edito continuava, a lei continuava. Por que a lei continuava? Porque não podia ser revogada. Então Mordecai estava crescendo diante do rei. E Mordecai, então, sugere escrever uma nova carta. E ele escreve uma nova carta. E nessa nova carta, ele coloca que os judeus podiam reagir. No dia 13 de Adar, se alguém se levantasse contra os judeus, porque existia uma lei que permitia isso, agora tinha uma nova lei que dizia assim: os judeus podem se levantar e se defenderem e matar quem quiser matá-los. E nós vimos no capítulo anterior que isso aconteceu. Muitos falaram: olha, essa lei aí, agora Mordecai está crescendo muito, eu não vou fazer nada não. Mas outros foram e quiseram matar os judeus, porém os judeus venceram diante deles. E a vitória foi tão grande que foram destruídos milhares e milhares de homens, de pessoas que se levantaram contra os judeus, foram mortos, destruídos. E agora, neste momento, a gente vê esse dia acontecendo, esse dia 13, dia 14 do mês de Adar, onde eles destruíram os inimigos, e agora o texto que nós lemos nos mostra que eles descansaram, tiveram a vitória e celebraram essa vitória, tiveram festa, alegria. Os que estavam em Suzã, a capital, eles mataram os seus inimigos nos dias 7 e 8 e descansaram no dia 9. E aqui eu estou falando agora no mês de março, dia 7 e 8, descansaram no dia 9 do mês de março, fazendo ali dias de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais, eles celebraram também a festa anual nesse dia determinado, a data em que eles se alegraram por terem vencido os seus inimigos. E Mordecai registrou isso, registrou esses acontecimentos, enviou cartas aos judeus de todas as províncias. As províncias ligadas à Pérsia eram muitas, eram 127 províncias, e toda aquela região que você olha no mapa, da Índia até o norte da África, pegando a parte da Ásia, do leste da Ásia ali, toda aquela região do oeste da Ásia, né? Tudo aquilo era da Pérsia. Oriente Médio, toda aquela região. E Amã, eles fizeram isso por quê? Por causa de toda essa trama de Amã. E como que Deus venceu, como que os judeus venceram os inimigos? Através da mão de Deus. O livro não cita em momento nenhum o nome de Deus, mas o tema desse livro é: Deus age soberanamente. Mesmo sem as pessoas perceberem ou dizerem claramente o seu nome, Ele está controlando e está protegendo o seu povo. Você faz parte desse povo de Deus? Ah, meus irmãos, que livro maravilhoso, que texto maravilhoso. Esse final onde a celebração, a vitória, os inimigos foram destruídos. E o texto nos diz também que nessa carta, ela foi escrita pela segunda vez, não foi? A carta foi escrita pela segunda vez com Esther e com Mardoqueu, ou Mordecai, reforçando que se deveria celebrar durante
esses dias, celebrar, eu coloquei a celebração da sorte, celebrar a mudança da sorte, porque eles deveriam morrer, deveriam ser aniquilados, contudo, a virada foi grande, tudo mudou, e agora eles estavam livres, estavam em paz, estavam em segurança, porque o Senhor os abençoou. Meus irmãos, a proposição desse texto é que a autoridade real institui a celebração da mudança de sorte do seu povo. A autoridade real institui a celebração da mudança da sorte do seu povo. E como é essa celebração? Em primeiro lugar, é uma celebração com festas e alegrias. Vamos ler o versículo 17 juntos? Veja o que diz. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram o quê? Dia de banquetes e de alegria. A mudança da sorte foi um fato marcante aqui. O que mudou para eles foi enorme. De morte para vida, de ameaça de morte para vida, para paz, para tranquilidade. E eles celebraram isso com alegria. Mordecai escreveu lá, façam festas e alegrias. O edito feito por Amã não prevaleceu. A destruição dos judeus não prevaleceu, meus irmãos. Mordecai e Esther estavam ali juntos, agora escrevendo uma carta junto ao rei Xerxes. Com esse novo edito, eles fizeram isso, não é? Permitindo que os judeus se protegessem e matassem os seus inimigos. E eles se protegeram e fizeram isso. Não foram eles que se levantaram, vamos lá enfrentar os inimigos. Eles ficaram, sei lá, se alguém vier aqui, nós vamos matá-los. Versículo 25 diz assim, Esther, ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento que assentara contra os judeus recaísse contra a própria cabeça dele, Amã, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos. O próprio Amã, esse sim, foi enforcado na sua trama, na sua própria forca contra os judeus. O versículo 26 fala, por isso aqueles dias foram chamados de Purim, ou nome Pur, que daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam, do que lhes havia sucedido. Pur, que significa sorte. Foi trocada, meus irmãos. A sorte deles foi trocada. O que deveria ser lamentação, se tornou em celebração. O que deveria ser em luto, se tornou em festas. O que deveria ser tristeza, se tornou em alegria. Meus irmãos, hoje o crente também celebra a mudança da sua sorte, celebra com alegria, com festas. O crente celebra a mudança da sorte da sua vida, pois nós todos éramos pecadores. Nós todos, meus irmãos. O edito também é contra nós, pois nós pecamos, nós erramos, nós somos contra a palavra de Deus. Erra contra nós. Nós andávamos desgarrados, perdidos, longe, como ovelhas sem pastor. Cada um fazia o seu mal. Continuava rebelde diante de Deus, até que um dia Jesus te achou e tocou no teu coração e mudou sua vida, meus irmãos. Jesus fez isso agora, porque Ele se entregou na cruz. E ali Ele cancelou a nossa dívida. Ali escreveu uma nova carta que mudou a nossa sorte. Estávamos destinados ao inferno, mas agora nós somos destinados à vida eterna, ao Senhor Jesus, ao paraíso, aleluia. Que bênção que o Senhor nos deu. Ele veio a esse mundo, Jesus Cristo, e escreveu o edito da salvação. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Por isso celebramos, por isso o nosso culto é um culto de celebração, culto de adoração a Deus. Toda semana, pelo menos no domingo, nós nos reunimos na casa de Deus e adoramos e celebramos, porque Ele nos salvou. Ele é digno de toda honra e toda glória. Jesus Cristo recebeu a nossa punição dos nossos pecados. Éramos para nós estarmos na forca, ou aliás, na cruz. Cada um de nós, crucificados ali, mas Jesus levou isso. Levou por nós, para nos dar vida, para satisfazer a ira de Deus, para pagar o que precisava ser pago e ao mesmo tempo salvar o seu povo maravilhoso. É por isso que nós adoramos ao Senhor. Olha o que Apocalipse diz, Apocalipse 15:3, diz assim: entoava o cântico de Moisés,
O povo de Deus reunido no final, louvando, adorando a Deus. Entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. É assim o nosso coração, é um coração de louvor, de adoração a Deus. Nós celebramos o Senhor Jesus, celebramos com festa, com alegria, com cânticos diante do Senhor. Em segundo lugar, a celebração de descanso pela vitória. Vamos ler o versículo 18 juntos. Diz assim: os judeus, porém, que se achavam em Suzã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo e descansaram no dia 15 e fizeram dia de banquetes e de alegria. E eu quero destacar o descansaram nesse versículo. Eles eram perseguidos, eles estavam destinados ao pior. Destinados à morte, à aniquilação, à destruição, não é? Já imaginou isso? Já destinado, aquele dia, todos iam morrer, perecer, um dia só. Essa era a lei. Esse foi o edito escrito, que num dia matariam todo mundo. E esse era o destino deles, eles estavam caminhando para ali. Imagina como foi a pressão durante um ano desse povo. Né? Até chegar naquele dia. A mente falou: vai acontecer isso. Já está definido, já está escrito. E a pressão? Imagine, nós que temos pressão no nosso dia a dia aqui, uma pressão às vezes pequena, não é? Comparado a isso aqui. Nós já ficamos preocupados, ficamos sem dormir, ficamos nervosos. Não é? Imagine como foi a pressão. Mas neste momento, meus irmãos, que eles tiveram essa vitória, agora foi um momento de descanso. Descanso das suas obras. Versículo 19 fala assim: os judeus nas vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes, de festa, de mandarem porções dos banquetes uns aos outros. Então o descanso agora deles, eles percebem que eles ficaram leves, tranquilos, até começaram a levar porções de comida uns aos outros. É como chegasse ali no seu vizinho: vem cá, eu tenho aqui, tem muita gente que gosta de fazer isso, né? Eu tenho aqui uma comida para te dar, um alimento para te dar, um churrasco que eu fiz hoje aqui para vocês. Meus irmãos, essa comemoração, então, eles tiveram esse descanso pela vitória, enviavam banquete uns aos outros, e eles ajudaram até os pobres, aqueles que eram necessitados. Versículo 22 diz assim: como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e dias de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros, e dádivas aos pobres, aqueles que necessitavam, e o coração deles estava tão descansado, eles estavam tão alegres e felizes, que eles queriam ajudar as pessoas. De descanso por essa vitória. Faziam doações aos pobres e necessitados em celebração. Por quê? Porque eles ganharam muito mais, eles ganharam a vida. Emílio Neto comenta que uma festa a ser celebrada para sempre, lembrando de como o mal foi intentado contra eles, mas na providência de Deus, o mal foi transformado em bem. Aleluia! Que bênção, meus irmãos. Isso nos lembra de José, não é? Que fizeram mal, intentaram mal, levaram ele a sofrer, mas ele não foi morto. Deus transformou aquele mal em bem. Aqui também, o texto nos mostra isso. O destino terrível dos judeus agora é transformado em motivo de celebração, de festa, de alegria, de descanso. Hoje também, meus irmãos, o crente descansa na graça do Senhor. O crente celebra descansando. O dia de domingo, por exemplo, o dia que nós separamos, é um dia onde nós também chamamos de dia de descanso. Desde o início, desde quando Deus criou todas as coisas, um dia na semana, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia, você vai guardar esse dia, você vai santificar, você vai descansar. Descansa das suas obras do dia a dia. Porque não vai adiantar eu continuar trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia, se Deus não nos abençoar? Se Deus nos abençoar, vai chegar o dia 13 de Adar e nós vamos ser destruídos. Mas aquele
que confia no Senhor e descansa no Senhor, ele trabalha 6 dias, mas o 7º ele fala, olha, o 7º eu não vou trabalhar. E no caso, nós usamos o 1º dia da semana, por causa da ressurreição de Cristo. Eu não vou trabalhar, é o dia que eu vou dedicar ao Senhor. Nós celebramos com descanso. E mais que isso, esse descanso é lembrando e pensando no descanso eterno, meus irmãos. Porque vai ter um dia onde toda a nossa batalha aqui nessa terra, onde toda a nossa luta, onde todas as nossas dificuldades vão ser colocadas de lado, porque o Senhor vai dar a vitória definitiva. E nós descansaremos na casa do Senhor, para todo sempre. Aleluia! A beleza de entender o descanso do dia do Senhor é isso, que remete à compreensão de que nós teremos um descanso eterno. Hebreus 4:9 diz assim, portanto resta um repouso para o povo de Deus, e vai chegar. No tempo certo, estaremos no descanso eterno para a honra e glória do Senhor. Celebração de descanso pela vitória. Celebraremos com o Senhor Jesus eternamente. Meus irmãos, em terceiro lugar, essa celebração é uma celebração por todas as gerações. Vamos dizer isso? Celebração por todas as gerações. Olha o versículo 28, vamos ler juntos. E que esses dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que esses dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Aleluia! A ordem de Mordecai era que essa festa fosse celebrada de geração em geração. Sempre, sempre, sempre. Eles não mais esqueceriam daquilo. Eles não mais esqueceriam que a sorte deles foi mudada totalmente. Então deveriam comemorar isso em todas as províncias, em todas as gerações e em todas as províncias. A carta foi mandada para todos os lugares. Tinha judeu em todos os lugares lá. Era o Império Persa, mas tinha judeu em todas as províncias. E a carta foi mandada a todos esses lugares, a celebração do povo de Deus no meio do Império Persa. Versículo 29 diz assim, então a rainha Esther, filha de Abiail, você leu comigo aquela hora, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Esther, Mordecai, a realeza, com autoridade real, acima deles só estava Xerxes. Eles escreveram a carta, então, pela segunda vez, para confirmar a mudança de sorte. O judeu reforçou isso, esse escrito de geração em geração. E essa festa, meus irmãos, é realizada até hoje. Ela foi estabelecida até hoje, se você conversar com alguém. Ainda bem que tinha um plano B aqui, né? Pode abaixar um pouquinho, por favor. Essa festa, se você conversar com algum judeu, você vai ver que até hoje ela é feita. Até hoje ela é separada do Purim. É uma lembrança importante para os judeus. O comentarista Cosper diz assim, é uma lembrança de quando os judeus não somente foram redimidos de uma sentença de morte, mas foram renovados em seu compromisso para com a identidade como povo de Deus. Povo de Deus. Hoje o crente também celebra de geração em geração a vitória de Jesus Cristo. O crente ensina aos seus filhos, nós tivemos aqui as crianças, não é? Nós ensinamos as canções às crianças, canções bíblicas. O crente ensina os seus filhos em casa, no culto doméstico. O crente prepara a próxima geração, ele traz a igreja, coloca o seu filho na UCP, acompanha, ensina. Depois na UPA, né? E tem mães que vão subindo, né? Tem mães que são professoras, aí o filho está na UCP, ela dá aula na UCP.
Aí passa para a UPA, dá aula na UPA, para os adolescentes. Aí passa para a mocidade, agora eu quero ser professora de mocidade. Não é? Aí depois vira adulto, vou ser professor de adulto, né? Minha mãe até hoje é professora de adulto, né, mãe? Bênção. Ensinando os filhos, meus irmãos, ensinando de geração em geração, ensinando que Jesus Cristo trouxe a salvação, ensinando que na cruz do Calvário Jesus entregou a vida por nós, para nos livrar, para nos salvar. O crente inculca essa palavra na cabeça de seus filhos, conforme as ordens dadas pelo próprio Senhor em sua palavra. O crente anuncia a seus filhos e a todos que possam se tornar filhos espirituais também, de geração em geração. Ele ensina as duas cartas. Ele ensina a carta do Velho Testamento. Ele ensina a carta do Novo Testamento, que confirma o Velho Testamento. Uma carta confirma a outra e dá luz à outra. E mostra que Jesus Cristo é o Filho prometido, é o Messias prometido que veio a esse mundo para nos salvar e para nos trazer vida. E essas cartas mostram que a vitória é definitiva. Vá lá em Apocalipse no final do texto, leia lá. Acompanhe, nós estamos estudando Apocalipse no Cascata, acompanhe. Veja as nossas lives, se você não puder ir no Cascata. A maravilhosa graça do Senhor e tudo que o Senhor prometeu fechando e sendo consumado e sendo terminado. Joyce Bond comenta, meus irmãos, que a celebração de Purim comemorava a inversão dos desígnios malignos, a vindicação dos inocentes, pela lembrança anual do triunfo da justiça contra a injustiça. Seria encorajado, assim, um comportamento verdadeiro, um comportamento correto da comunidade. A segurança seria promovida e avançaria a causa da paz. Quando nós ensinamos aos nossos filhos, às gerações, a palavra de Deus, nós ensinamos, preparamos para uma comunidade de paz, de segurança verdadeira. É assim a palavra do Senhor. Caros irmãos, não tem nada mais importante do que você preparar seus filhos com a palavra de Deus. Hoje a Fernanda colocou aqui sobre a questão do celular. Troque o celular pela Bíblia, meus irmãos. É fácil deixar o celular com a criança e ela brincar, não é? Faça essa troca. Não há nada mais importante do que ensinar aos filhos a palavra do Senhor, a verdade santa do Senhor Jesus. Não há nada mais importante. Então, todas as gerações da igreja espalhadas pela face da terra, no meio de todos os reinos desse mundo, celebram a vitória. Assim como eles aqui hoje no mundo, a igreja do Senhor está espalhada em várias províncias, em todo o mundo, e a cada uma delas, em cada lugar, eles celebram a vitória de Cristo Jesus. Nós fazemos isso também celebrando a Santa Ceia, quando nos encontramos, lembramos do momento em que Cristo se entregou por nós, e agradecemos a Ele, louvamos a Ele, e lembramos que éramos perdidos, e o Senhor nos achou, o Senhor nos salvou. Concluindo, meus irmãos, o Senhor ordena a celebração da salvação em Cristo Jesus. Ele ordena que nós louvemos a Ele, adoremos a Ele, celebremos a salvação, celebremos Cristo, façamos isso com júbilo, com alegria, com festa, com cânticos, com encontros, com esperança do descanso eterno, e façamos isso também ensinando os pequeninos, ensinando a geração escolhida de Deus em toda a terra. Então, como viveremos? Aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, viveremos celebrando essa salvação, celebrando a nossa forma de viver, celebrando como pessoas diferentes neste mundo. Assim como os judeus lá estavam espalhados na Pérsia, eles não eram da Pérsia, mas estavam lá. Nós também não somos daqui, meus irmãos. Nós não somos deste mundo, não somos dos reinos aqui da terra, estamos aqui. Enquanto estamos aqui, vivamos conforme o nosso Rei quer. Viveremos assim, celebrando dessa forma, vivendo o reino de Cristo. Matthew Henry diz que a observância das festas judaicas é uma declaração pública da verdade das Escrituras. E como as Escrituras são verdade, Jesus Cristo, o Messias esperado pelos judeus, veio no tempo certo, e não tem outro
a não ser Jesus de Nazaré, que seja o Messias. Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Aleluia. Segundo lugar, viveremos lendo as cartas para todas as gerações. Lendo as cartas, ensinando as cartas. O texto mostra que Mordecai e Esté escreveram a segunda carta com palavras amigáveis. Você viu isso aí? Você prestou atenção nesse texto que fala assim, de forma amigável e sincera. Para quê? Para confirmar a ordenança dada por Mordecai. Nós também temos a segunda carta. Pega a sua Bíblia aí. Você não tem aí 2 testamentos? Nós também temos a segunda carta. E essa segunda carta, meus irmãos, no Novo Testamento, ele não tem palavras só amigáveis, mas ele tem palavras amáveis, que entram no fundo do nosso coração. Ele não tem palavras só sinceras, mas tem palavras verdadeiras. O Novo Testamento nos revelou Jesus Cristo, Filho de Deus, entregue por nós pecadores, e com isso mudou a nossa sorte. Pelo amor de Jesus Cristo, a nossa vida foi transformada e foi mudada. Glória a Deus. Palavras amáveis e palavras verdadeiras. É a verdade, irmãos. É a verdade. Ele nos deu vida e vida eterna. Ele perdoou os nossos pecados. Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Louvamos ao Senhor Jesus. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Então preguemos essa carta. Preguemos. 1 Timóteo 1,15 diz assim, fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo estava dizendo isso, pastor Marcelo pregou isso de manhã. Nós também, pecadores, Jesus veio para nos salvar. Maravilhoso, Jesus. Te adoramos. E 1 João 2,12 diz assim, olha as palavras de João, filhinhos. Olha como que ele trata de forma amável. Eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus. Aleluia, Deus. Tu és maravilhoso, nós te adoramos essa noite, porque o Senhor nos deu essa salvação. Vamos viver assim, meus irmãos, lendo as cartas para todas as gerações. Ensine as suas gerações, os seus filhos, todos aqueles que estiverem do teu lado, aqueles que serão seus filhos espirituais. Ensine. Terceiro lugar, viveremos perseverantes e caridosos até o descanso final. Vamos ler Hebreus 4,11. Olha só, Hebreus 4,11 diz assim, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Ou seja, nós ainda estamos na batalha. Nós vivemos ainda em batalha neste mundo. E por isso precisamos ser perseverantes, firmes, nos esforçar para chegar até o final, para chegar naquele descanso eterno. Os inimigos se levantam contra nós para nos destruir de diversas formas, mas o Senhor Jesus venceu todos eles naquela cruz. Então, aquele que está em Cristo deve perseverar na fé. Persevere, fique firme, vá até o final, não pare no meio do caminho, não desvie para a direita, não desvie para a esquerda. Trabalhemos neste mundo enquanto estamos aqui para descansarmos com Cristo eternamente e que a nossa esperança seja repleta da graça do nosso Deus. E que dentro de tudo isso sirvamos uns aos outros, aqueles necessitados, ao próximo, pois nós recebemos tão grande graça, devemos também servir uns aos outros. Matthew Henry comenta que, assim, que o Senhor nos ensine a nos regozijarmos com esse gozo santo que antecipa e prepara para a bênção do céu. Cada caso alcançado pela graça de Deus, da boa e divina graça de Deus a nós, é uma obrigação que recebemos de fazer o bem, fazer com abundância. Fazer com abundância, pois temos recebido muito mais. Façamos isso. Acima de tudo, sirvamos ao Senhor Jesus. Tenhamos misericórdia, assim como Cristo teve de nós.
Portanto, meus irmãos, ensinemos, aprendamos as Escrituras, celebremos a vitória do Senhor Jesus Cristo, perseverando até o último dia, e que Deus nos abençoe. Amém. Louvamos ao Senhor. Feche